Olá, eu sou Cleide Mari dos Santos Nunes Ribeiro, instrutora da Federação Catarinense de Futebol, da CBF e da Conmebol. Fui árbitra assistente FIFA nos anos de 96 a 2011 e também árbitra da Federação Catarinense de Futebol e da CBF. Hoje estamos aqui para falar da regra 6, os outros membros da equipe de arbitragem. Poderão ser designados para um jogo outros membros da equipe de arbitragem: 2 árbitros assistentes, um quarto árbitro, 2 árbitros assistentes adicionais, um árbitro assistente reserva, um árbitro assistente de vídeo, VAR, e ao menos um assistente do VAR. Eles auxiliarão o árbitro a controlar o jogo em conformidade com as regras do jogo, embora a decisão final seja sempre tomada pelo árbitro. Vocês já tiveram aula sobre a figura do árbitro, sabendo que a figura do árbitro iniciou em 1868, lá no século XIX, onde o árbitro era designado somente quando uma das equipes tinha algum problema e acionava o árbitro para decidir no campo de jogo. Porém, a figura do árbitro central só foi implementada em 1891 e, junto com ele, os árbitros assistentes e toda a regra do futebol. O árbitro, os árbitros assistentes, o quarto árbitro, quaisquer árbitros assistentes adicionais e o árbitro assistente reserva são os árbitros de campo. Bom, nós temos então uma grande equipe de arbitragem formada pelo árbitro, os árbitros assistentes adicionais que podem ser colocados também na equipe, árbitro reserva, árbitro assistente reserva e a equipe de VAR, que seria o árbitro assistente de vídeo, o VAR, e o AVAR, o assistente do árbitro assistente de vídeo. Essa grande equipe ela é dividida em 2 equipes, a equipe de campo e a equipe do VAR. Ou seja, uma equipe que vai trabalhar no campo de jogo com as suas decisões, com a partida em movimento e em andamento, e a equipe de cabine, que vai trabalhar com a tecnologia que dará o suporte às decisões do árbitro no campo de jogo. O VAR e o AVAR são os árbitros de vídeo e auxiliarão o árbitro em conformidade com as regras do jogo e o protocolo para o VAR. Os outros membros da equipe de arbitragem atuam sob a direção do árbitro. No caso de interferência indevida ou de conduta imprópria, o árbitro prescindirá de seus serviços e informará o fato às autoridades competentes. Bom, importante aqui nós ressaltarmos que todas as decisões do campo de jogo são do árbitro. É o árbitro quem decide, que dá a palavra final à decisão sobre qualquer lance dentro do campo de jogo. Porém, os árbitros assistentes e o árbitro reserva, eles darão total suporte ao árbitro para a tomada de decisão. Mas, se houver alguma atitude indevida ou inapropriada por parte dos outros oficiais de arbitragem que trabalham, sejam árbitro assistente ou árbitro reserva, o árbitro dispensará esse árbitro assistente ou esse árbitro reserva, formulará um relatório às autoridades competentes informando o motivo de ter retirado esse integrante da equipe de arbitragem. Os outros membros de campo da equipe de arbitragem auxiliarão o árbitro a determinar as infrações quando tiverem um melhor ângulo de visão que o árbitro e deverão enviar um relatório às autoridades competentes no caso de qualquer conduta incorreta grave ou de outros incidentes que nem o árbitro nem os outros membros da equipe de arbitragem tiverem visto. Eles devem avisar o árbitro e os outros membros da equipe de arbitragem a respeito de qualquer relatório elaborado. Os outros membros da equipe de campo auxiliam o árbitro na tomada de decisão, informando a ele incidentes não vistos, ou, por estarem no melhor ângulo de visão, conseguem definir faltas, atitudes antidesportivas ou até agressões. Se por acaso alguma situação que não é perceptível pelo árbitro ou algum dos outros membros da equipe, a equipe de arbitragem, qualquer membro, poderá tomar uma decisão e deverá então reportar um relatório aos órgãos competentes informando o incidente que não foi visto pelo árbitro, que foi apreciado e visto por ele, sabendo que este relatório deve ser sempre comunicado a todos os membros da equipe de arbitragem. Os membros de campo da equipe de arbitragem auxiliarão o árbitro a inspecionar o campo de jogo, as bolas e os equipamentos dos jogadores, incluindo para verificar que os problemas observados foram resolvidos e a realizar o registro do tempo, dos gols, das condutas incorretas, etc. Cada membro da equipe tem uma função particular e especial. Nós vamos depois aqui detalhar a função de cada um deles. Porém,
o árbitro, junto com a sua equipe, faz um planejamento pré-jogo. E aí serão distribuídas algumas responsabilidades. Porém, a gente tem aqui na regra que toda a arbitragem de campo será um auxiliar do árbitro na inspeção do campo, nas bolas que serão usadas para a partida, nos equipamentos dos jogadores, incluindo verificar alguns problemas observados e resolver esses problemas também. O regulamento da competição deve indicar claramente quem substituirá um membro da equipe de arbitragem que não puder iniciar ou continuar o jogo e qualquer mudança relacionada com isso. Em particular, no caso de o árbitro não poder continuar seu trabalho, deverá deixar claro se quem assumirá sua função será o quarto árbitro, o primeiro árbitro assistente ou o primeiro árbitro assistente adicional. Respeitando sempre as regras do jogo, porém, com o regulamento de cada competição definindo e especificando quem será o eventual substituto do árbitro em caso de não poder dar continuidade à partida ou mesmo de não poder começá-la. Então, nós teremos o regulamento da competição definindo se um árbitro assistente ou um árbitro reserva entrarão em substituição de qualquer um dos membros da equipe que esteja impossibilitado de começar ou continuar a partida. Árbitros assistentes tem a tarefa de indicar se a bola saiu completamente do campo de jogo e a qual equipe corresponde executar o escanteio, o tiro de meta ou o arremesso lateral. Se um jogador em posição de impedimento deve ser punido. Se uma substituição foi solicitada. Se, em um tiro penal, o goleiro deixa a linha de fundo antes de a bola ser chutada e a bola cruza a linha. Se foram designados árbitros assistentes adicionais, o árbitro assistente deverá se situar na altura da marca penal. O trabalho do árbitro assistente incluirá também a supervisão do procedimento de substituição. O árbitro assistente poderá entrar no campo de jogo para ajudar a que se respeite a distância de 9,15 metros. Os árbitros assistentes foram incluídos na regra do jogo em 1891, juntamente com o árbitro central. No decorrer dos anos, eles atuavam tanto como árbitros centrais como árbitros assistentes. Em 1996, a FIFA estabeleceu a especialidade árbitro-assistente e passou a chamar de lineswoman ou linesman. Em 1997, oficialmente nas regras do jogo, os árbitros assistentes começaram a ser denominados árbitros assistentes e com a função específica, somente trabalhar como árbitro assistente, criado assim o quadro de árbitros assistentes internacionais e nacionais. Os árbitros assistentes têm por função colaborar com o árbitro e informar durante o jogo se a bola saiu completamente do campo de jogo, seja pela linha lateral ou pela linha de fundo, indicando um arremesso lateral, um tiro de canto ou um tiro de meta. Para um melhor entendimento das informações que o árbitro assistente passa ao árbitro central, ele usa a bandeira, o seu instrumento de trabalho. Com ela, ele vai indicar para qual equipe pertence o arremesso lateral, o tiro de canto ou o tiro de meta e vai informar se há uma posição de impedimento e uma infração por impedimento, sempre utilizando a bandeira de forma clara e com o gestual e as determinações da regra do jogo conforme as orientações passadas de posicionamento, movimentação e utilização de técnica da bandeira. Além disso, o árbitro assistente, quando não existe, no caso, um árbitro assistente adicional, o árbitro assistente é responsável pela movimentação ou não do goleiro quando de um tiro penal, para ver se ele se movimenta antes da cobrança do tiro penal. Outro detalhe curioso e interessante é que o árbitro assistente ele pode entrar no campo de jogo para ajudar a marcar a distância regulamentar de 9,15 metros de um reinício, por exemplo, com um tiro livre. Então, esse é o único momento em que o árbitro assistente deve entrar no campo de jogo durante a partida para auxiliar o árbitro em uma situação como essa, simplesmente para marcar os 9,15 metros. Durante toda a partida, é imprescindível que o árbitro assistente corra na sua lateral fora do campo de jogo, salvo alguma exceção por o terreno do campo não estar muito próprio
para a sua corrida e colocar perigo à sua integridade física, ele pode correr por dentro do campo, mas preferencialmente o árbitro assistente deve sempre correr por fora, atrás da linha lateral do campo de jogo. 2. Quarto árbitro. O trabalho do quarto árbitro também incluirá supervisar o procedimento de substituição, verificar o equipamento dos jogadores e dos substitutos, controlar a entrada de um jogador em campo após o sinal ou a aprovação do árbitro, inspecionar as bolas reservas, indicar o tempo de acréscimo mínimo que o árbitro pretende conceder no final de cada tempo de jogo, incluindo os da prorrogação, informar o árbitro a respeito de qualquer conduta incorreta de um ocupante da área técnica. A função do quarto árbitro é muito importante numa partida. O quarto árbitro, além de também levar consigo os instrumentos de trabalho, os cartões vermelho e amarelo, a moeda e uma lapiseira para eventuais anotações, ele também tem como função supervisionar o procedimento de substituição, verificar o equipamento dos jogadores substituídos, controlar a entrada de um jogador em campo após o sinal do árbitro, tanto para substituição como para um retorno de um atendimento médico, inspecionar as bolas reservas, ou seja, todas as bolas que serão utilizadas nessa partida, indicar o tempo que foi dado pelo árbitro de acréscimo, utilizando a placa de substituição, ou seja, é o quarto árbitro quem no último minuto ergue a placa com o tempo que foi definido para acréscimo daquele tempo de jogo. E também ele deve informar ao árbitro a respeito de qualquer conduta incorreta, seja por atletas do campo ou atletas que estejam no banco de suplentes. Os assistentes adicionais poderão indicar quando a bola ultrapassa completamente a linha de fundo, incluindo quando um gol é marcado. Qual equipe tem direito de executar um tiro de meta ou um escanteio? Se, nos tiros penais, o goleiro deixa a linha de fundo antes de a bola ser chutada e se a bola cruza a linha. Os árbitros assistentes adicionais foram incluídos na regra do jogo no ano de 2012. Após muitos testes realizados em partidas não oficiais e partidas nacionais. Os árbitros assistentes adicionais foram criados e inseridos na regra para facilitar e colaborar com o árbitro em situações de área penal, ou seja, quando a bola ultrapassasse a linha de fundo, quando ela ultrapassasse o gol, quando e qual equipe teria direito a um tiro de meta ou um tiro de canto, e se nos tiros penais o goleiro se movimentaria antes da bola ter sido chutada ou jogada. 4. Árbitro assistente reserva. Um árbitro assistente reserva pode substituir um árbitro assistente, o quarto árbitro ou um árbitro assistente adicional quando este não puder continuar exercendo sua função e também pode auxiliar o árbitro da mesma maneira que os outros membros de campo da equipe de arbitragem. O árbitro assistente reserva é um quinto árbitro de campo que pode ser designado para colaborar com a equipe de arbitragem em grandes eventos. Por exemplo, o árbitro assistente reserva ele pode ser indicado para substituir um árbitro assistente, um quarto árbitro ou um árbitro assistente adicional durante uma partida, se houver a necessidade. 5. Árbitros de vídeo. Um árbitro assistente de vídeo, VAR, é um árbitro que pode auxiliar o árbitro principal a tomar uma decisão usando o replay somente para um erro claro e manifesto ou um incidente grave despercebido relacionado com uma situação de gol, não gol ou de tiro penal, não tiro penal, com cartão vermelho direto, e não uma segunda advertência com K, ou com um caso de erro de identificação, quando o árbitro adverte com K ou expulsa o jogador errado da equipe infratora. O árbitro assistente de vídeo, o popular VAR, como o nome já diz, é um árbitro assistente de vídeo. Ele também é escalado para assistir ao árbitro e auxiliá-lo durante a partida, só que utilizando a tecnologia VAR, a ferramenta tecnológica que auxilia o árbitro quando de situações não percebidas no campo ou de um erro claro ou manifesto, em situações de gol, tiro penal, advertência com cartão vermelho direto
não cabendo aqui interferir no caso de uma segunda advertência com cartão amarelo, e em caso de erro de identificação, ou seja, o árbitro aplica o cartão para um atleta número 11, quando na verdade era para o atleta número 15. Então o VAR tem a possibilidade, usando a ferramenta que vai ter o sistema de replay, poder ver a situação novamente e informar ao árbitro que houve um erro de identificação, em que eles podem aqui no caso corrigir esse erro de identificação, esse equívoco do árbitro durante o jogo. Um assistente do VAR, a VAR, é um membro da equipe de arbitragem que auxilia o VAR principalmente ao assistir às imagens de televisão enquanto o VAR estiver ocupado com uma checagem ou uma revisão, registrar incidentes relacionados com o VAR e qualquer problema de comunicação ou tecnologia, auxiliar a comunicação do VAR com o árbitro, especialmente ao assumir a comunicação com o árbitro quando o VAR estiver realizando uma checagem ou uma revisão, por exemplo, para dizer ao árbitro que paralise o jogo, atrase o reinício, etc. Registrar o tempo perdido quando o reinício do jogo for atrasado por uma checagem ou uma revisão. Comunicar as informações sobre uma decisão relacionada com o VAR às partes correspondentes. Os árbitros de vídeo que foram introduzidos na regra em 2018 tiveram a primeira participação no Mundial da Rússia, Mundial masculino, e oficialmente incorporados à regra do jogo do futebol, o VAR. Desde 2018 nós contamos com o árbitro assistente de vídeo e o assistente do árbitro assistente de vídeo, que fica junto com o VAR na cabine para indicar ao árbitro de campo se algum erro foi cometido ou se alguma situação passou despercebida pela equipe de campo. O árbitro assistente do assistente de vídeo, ou seja, o AVAR, ele tem algumas particularidades, atuação específica, conforme vocês já viram aqui, mas o principal é ele acompanhar a imagem da TV enquanto o VAR realiza uma checagem ou uma revisão. É de fundamental importância a atenção, concentração e foco em toda a atividade dentro da cabine. 6 sinais do árbitro assistente. Os sinais dos árbitros assistentes, conforme já mencionamos, instrumento de trabalho, a bandeira e todos os sinais que o árbitro assistente utiliza durante a partida para passar informação ao árbitro, aos atletas, aos espectadores, está definido nas regras do jogo, devem ser cumpridos e são cobrados que sejam realizados de forma técnica e exclusivamente os sinais que estão descritos na regra do jogo. Substituição. Tiro livre para a equipe atacante. Tiro livre para a equipe defensora. Arremesso lateral para a equipe atacante. Arremesso lateral para a equipe defensora. Escanteio. Tiro de meta. Impedimento. Impedimento nas proximidades do árbitro assistente. Impedimento no centro do campo. Impedimento em um ponto distante do árbitro assistente. Para as partidas que contam também com um árbitro assistente adicional, este é o sinal que o árbitro deve fazer no caso de um gol ou que a bola tenha ultrapassado a linha de meta ou a linha de fundo. 7 sinais adicionais do árbitro assistente. Gol, a menos que a bola tenha ultrapassado muito claramente a linha de fundo. Convidamos você a estar na próxima quinta-feira com a equipe da Escola Catarinense de Arbitragem Marco Antônio Martins para o nosso encontro online. Até a próxima!